Núcleo de Estudos Sociopolíticos da Arquidiocese de Belo Horizonte, NESP, vem publicando análises de conjuntura sobre a atual situação política do país e também sobre o cenário político com vistas às eleições municipais de 2016. Para falar sobre o assunto, nós recebemos o coordenador do núcleo, professor Robson Sávio. Robson, bem-vindo. Muito obrigado. Robson, o NESP recentemente completou 10 anos de atuação e desempenha um papel muito importante, fundamental para a conscientização política do cidadão. Qual análise o NESP faz da conjuntura política do país, da atual situação em que estamos vivendo? Nós vivemos um momento bastante complicado e complexo também, porque numa sociedade como a nossa, uma sociedade capitalista, quando você tem uma grande crise econômica, e no caso a crise econômica brasileira, ela tem reflexos na crise econômica mundial. Para as pessoas entenderem, né, o Brasil é um grande exportador de commodities, minério, produtos agropecuários, e quando há uma queda na exportação, já tem um impacto na economia. Nos empregos. Nos empregos, obviamente. Mas além dessa crise econômica, que ela sempre atrapalha um pouco as relações sociais em sociedades capitalistas, nós temos uma grave crise política. Uma crise política que ela se inicia praticamente a partir daquelas jornadas de junho de 2013, perpassa o processo eleitoral do ano de 2014 e prossegue a partir desse processo. Ou seja, nós estamos assim o que a gente poderia chamar no pior dos mundos, uma combinação de uma grave crise econômica que atrapalha um pouco as relações sociais de produção e a vida da sociedade, acaba refletindo em aumento do desemprego, perda do poder aquisitivo do salário mínimo. Uma situação muito grave do nosso país mesmo, né? E envolvendo empresas, muito difícil. E combina com a crise política, uma dificuldade de você ter uma agenda dos governos eleitos proporem uma agenda que possa suplantar esse momento de economia fraca, voltar a crescer, a distribuir renda. E os investidores também, com a insegurança, né, com a nota do Brasil. Exato, quer dizer, tem um cenário político internacional. Hoje nós vivemos numa economia que nós chamamos de economia globalizada, ou seja, os países eles não conseguem viver isoladamente, eles precisam das relações políticas, mas principalmente econômicas com os demais países. E você tem essas agências de risco, né, que inclusive são agências assim que têm atribuições de nota meio discricionárias, né? Só para dar um exemplo, a Moody's e tantas outras que são agências de risco não fizeram nenhuma previsão daquele boom que aconteceu nos Estados Unidos no mercado imobiliário, provocando o início da crise em 2008. Né? Mas mesmo assim, para o capital rentista, que é o capital de bolsa de valores, de investimento, eles estão fazendo investimento ou não, dependendo das notas de classificação. E isso prejudica muito o nosso país. Sem dúvida, sem infelizmente. Nesse ano, nós teremos eleições para prefeitos, vices e vereadores. Quais os trabalhos do NESP nesse período? Olha, o NESP sempre tem produzido, não somente para a Arquidiocese de Belo Horizonte, mas desde 2012 também para a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a pedido uma série de materiais numa perspectiva de formação política, de ajudar o cidadão eleitor a escolher melhor os candidatos e não somente fazer boas escolhas, mas acompanhar o mandato dos eleitos. Coisa que ainda nós não fazemos, nós cidadãos, né? Temos uma grande dificuldade. Nessa perspectiva de formação política, nós trabalhamos com várias ferramentas. Produção, por exemplo, de vídeos educativos de curta duração, que são exibidos em televisões educativas, televisões da rede católica de comunicação. Publicações. Temos publicações de cartilhas e outros instrumentos, utilização de redes sociais. Inclusive, para essas eleições de 2016, nós estamos elaborando uma plataforma de mídias sociais, porque nós achamos que é muito importante atingir um público, né, mais afeto a esse tipo de comunicação. E que tem crescido muito, né, o acesso às redes sociais. Exato. E qualificar esse espaço da rede social. Conhecimento pelas redes sociais. Exato, né? Quer dizer, o Humberto Eco, que acaba de morrer, falou que as redes sociais se transformaram num grande espaço da imbecilidade, porque tem muita coisa ruim. Mas nós podemos qualificar esse espaço com informação produtiva, importante, agregar pessoas, criar sinergia entre grupos que querem trabalhar uma política mais voltada para o bem comum. Então nós estamos com essas perspectivas, nós achamos que continuaremos esse ano
também em parceria com a CNBB, e se isso ocorrer, o que é feito aqui no Nesp, na nossa arquidiocese, acaba tendo uma repercussão no Brasil inteiro. Sim, e nas paróquias também atinge uma comunidade muito grande, Belo Horizonte, região metropolitana, outros lugares também, porque tem acesso a esse material, que é muito importante. E o nosso foco é um pouco esse, né? Um núcleo que foi criado há 10 anos, como você disse, para trabalhar um pouco a articulação desse campo, digamos assim, das pastorais da igreja, que é o campo da fé e política, na perspectiva de que o cristão deve estar envolvido e comprometido com a melhoria, digamos assim, da qualidade de vida das pessoas, numa sociedade melhor. E numa sociedade, numa democracia representativa, essa melhoria das condições de vida se passa, por exemplo, por interferência na política institucional. Claro. Porque é ela que organiza, né, a vida da sociedade, sim, ela que determina como que o dinheiro público vai ser aplicado e por aí afora. Como que você acredita, quais serão os impactos dessa crise nessas eleições? É possível, por exemplo, antever como que vai ser a participação PT e PMDB nas eleições? Como que você vê isso? Os desentendimentos, né, em âmbito nacional podem levar a um eventual crescimento do PSDB ou até mesmo de pequenas legendas? Como que você vê todo esse contexto? Olha, da crise dos partidos? A última pesquisa que nós temos feita pelo Datafolha, agora no finalzinho do mês de fevereiro de 2016, mostrou alguma coisa que nós que trabalhamos com ciência política já estávamos prevendo. Como nós temos um período muito grande de um ataque ferrenho, belicoso em relação a tudo que tem a ver com política, partido, instituição política, o cidadão tem percebido de uma maneira geral uma incapacidade de partidos e dos seus representantes políticos proporem algo importante, sim, significativo. E até de se entenderem, né? Exatamente. E isso faz com que, de uma maneira geral, o nível de rejeição a todos os caciques políticos de todos os partidos seja imenso. Os índices de rejeição são maiores do que os índices de aprovação de quaisquer uma das principais lideranças, de quaisquer partidos, do PT, do PMDB, do PSDB e de outros. Isso já é uma consequência da crise? Ou já foi agravada pela crise? Foi agravada pela crise, certamente, mas tem a ver com uma tentativa de uma desconstrução da importância da política institucional como fundamento da democracia representativa. Quer dizer, nós não podemos destruir a forma de representação que nós temos na República, que é a democracia, claro, representativa. Claro. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que isso é ruim também porque as pessoas, os cidadãos, eles deixam de se comprometer com a melhoria das instituições políticas. Eles passam a pensar, por exemplo, que pode votar em qualquer um, que todo mundo é igual. Ficam muito descrentes, desmotivados. Exato, pelo cenário político atual. Todos são corruptos, né, de que não vale a pena. E quanto mais as pessoas pensam assim... Um pessimismo, né? Esse pessimismo, e mais do que isso, afastam da vida pública, mais fica fácil de você eleger qualquer um. Por isso é que, quando nós olhamos, por exemplo, para o Congresso Nacional, nós observamos que os representantes, de fato, não nos representam. Representam grupos muito pequenos, interesses muito específicos, que nem sempre são os interesses da sociedade como um todo. Ou não conseguem realmente colocar em prática aquilo que prometeram durante a campanha, porque não tem ali a força ou a coalizão ou a união de um grupo que possa promover essa mudança. E não tem, digamos assim, o respaldo de base social, porque não foi pela base social que eles chegaram até lá. Foi pelo financiamento privado das campanhas, foi porque determinados lobbies e grupos empresariais bancaram as campanhas e as candidaturas. Sim. Ou seja, há uma desconexão entre o representante, aquele político eleito, e o representado e a base, eleitor, que é o povo. Né? E aí o que acontece? Há uma desconfiança de ambas as partes. Como que numa democracia representativa você vive somente com desconfiança? Isso, Renata, nos demanda, como eleitores, como cristãos comprometidos com a sociedade mais justa, a nossa responsabilidade de qualificar a eleição. Esse ano nós teremos eleição para prefeitos e vereadores. São aqueles que estão mais próximos do nosso cotidiano. É preciso um esforço para conhecer melhor. E para escolher melhor, para escolher o melhor. Representante. E uma certeza de que, além de escolher bem, é preciso acompanhar os eleitos. Não adianta dar um cheque branco, esquecer e se desresponsabilizar. Para não ter um voto de protesto ou um voto no pessimismo. Inconsequente, como a gente já viu no passado. Olha, vou votar em tal pessoa porque é o meu momento ali de
de revolta. Ou criar, por exemplo, a ideia de que salvadores da pátria resolvem os problemas políticos. Salvadores da pátria não resolvem nada. Né? A política, ela depende de uma engenharia institucional de articulação, de ouvir as várias partes, de negociar. Isso é que constrói uma política participativa. Que é o princípio da democracia. Da democracia, exatamente. Né? E você integra a Comissão da Verdade em Minas Gerais, né? A comissão que apura a violação dos direitos humanos fundamentais, né? Ocorridas em 18 de setembro de 1946 a 5 de outubro de 1988. Por que em Minas esse trabalho ainda não foi concluído? Né? Como que você vê esse trabalho, os desafios? Todos nós sabemos que há muito da história do Brasil que não foi ainda contado, que está invisibilizado. Nós muitas vezes conhecemos a história contada pelos vencedores, a história contada pelos brancos, pelos europeus, por aquelas elites que sempre dominaram um pouco o nosso país e colocaram a sua cultura como preponderante. Em todos os países que tivemos regimes militares, regimes ditatoriais, foram criadas comissões de verdade para tentar trazer à tona da história, principalmente para as novas gerações, aquilo que foi ocultado. Esclarecer esses fatos. Aqueles grupos que foram invisibilizados, aquelas violências praticadas que não aparecem. E o Brasil fez isso muito recentemente. Essas comissões, foi criada a Comissão Nacional e comissões nos estados, algumas universidades também criaram, algumas câmaras de vereadores, e todas elas tiveram um prazo para oferecer um relatório. Minas Gerais também teve a sua, o prazo extinguiu no ano passado, infelizmente, pelo tamanho do nosso estado, pela diversidade de temáticas, não foi possível a pesquisa levantar todas as informações necessárias, então o governo prorrogou por mais 2 anos. Então, nosso trabalho vai agora até o mês de agosto de 2017, ocasião na qual nós pretendemos apresentar à sociedade mineira o que aconteceu nesse período em termos de mortos, desaparecidos. Um retorno muito importante também para a família, né, Para a Robson? família e para a memória desse país. Sim, gostaria muito de agradecer a sua presença aqui hoje. Eu que agradeço, muito obrigado. E o Horizonte Notícia Entrevista fica por aqui. Acompanhe a nossa programação também pela internet. O endereço é tvhorizonte.com.br. Até o próximo programa.